Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Faturamento em Dobro. Aqui eu vou apresentar para vocês estratégias, técnicas e ferramentas que podem alavancar as suas vendas, fazer de você um gestor de alta performance e construir uma mente antifrágil. Para quem não me conhece, eu sou Leno Santos, sou empresário do ramo de distribuição, também sou especialista em gestão de negócios e marketing e treinador comportamental com foco em alta performance, tanto pessoal como também profissional. E o programa de hoje nós vamos falar sobre mentalidade de alta performance. É isso aí. Mentalidade, uma mente, como ter uma mente de alta performance. Quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha maroto aí para nós e também acione o sininho para que as notificações dos próximos vídeos cheguem até você. E compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para que esse conteúdo seja também relevante para a vida dessas pessoas. Valeu? Então vamos começar falando do nosso assunto de hoje. Para quem quer ser empreendedor de verdade, para quem quer ter resultados na vida e ter uma vida muito próspera naquilo que faz, tem que construir uma mentalidade de alta performance. E é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Preste bastante atenção, se possível, pegue papel e caneta e escreva tudo aquilo que eu vou falando para vocês, porque isso vai ser muito importante para vocês. Antes de eu falar do que é ter uma mentalidade de alta performance, a pessoa que tem a mentalidade de alta performance, eu quero falar da pessoa que não tem uma mentalidade de alta performance. Então essas pessoas que não têm uma mentalidade de alta performance, tudo que fazem é para sobreviver. Ou seja, estão muito num circuito mental, um circuito neural de sobrevivência, né? Então essas pessoas elas não olham para o seu futuro, não constroem objetivos sólidos, claros, definidos. E aí o que acontece? Quando começam a ouvir a mídia falar, pessoas falando, vai vir uma crise, vai vir uma situação ruim, principalmente nesse período de Covid, o que as pessoas sempre falam? O que muitos empreendedores sempre falam? Não, a minha meta é pelo menos manter-me em pé. Ou seja, eu quero pelo menos sobreviver a essa onda que está vindo por aí, essa onda de crises e desafios. Mas na realidade, todo empreendedor ele não pode pensar dessa forma. Uma mentalidade de alta performance é totalmente diferente. E isso tem que ser construído. Uma das grandes características de uma pessoa que não tem uma alta performance, ou seja, uma mente de alta performance, uma mentalidade de alta performance, é que ela foge da dor. Poxa, Leno, mas o que é fugir da dor? Muitas das vezes nós pensamos que porque eu não gosto de sofrer, eu não gosto de adversidade. Nós que empreendemos, nós temos que entender que uma vez ou outra nós vamos passar por adversidade. Grandes homens, como fala Napoleão Hill no seu livro A Lei do Triunfo, ele fala que grandes homens estiveram à beira de um abismo, mas souberam sair dessa beira e se tornaram grandes empresários. Então, nós que somos empreendedores temos que aprender que as adversidades elas não vêm para nos destruir. Na realidade, as adversidades vêm para nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos aprimorar cada vez mais para que nós nos tornemos pessoas mais fortes e com uma visão mais alargada em relação às oportunidades que aparecem em nossas vidas. A gente pode errar? Podemos errar. Errar é humano. Nos manter no erro, aí vem a diferença. Uma mentalidade de alta performance sempre vai aprender com os seus erros, com os seus próprios erros. E também vai buscar aprender com os erros dos outros. Pode ser com amigos ou até mesmo mentores, podem ajudar você a trilhar a tua jornada de forma mais segura, constante e com resultado. Mas vamos lá, como construir então? E o que é ter uma mentalidade de alta performance? Eu vou dar algumas características para vocês, para que vocês possam fazer uma autoanálise daquilo que vocês
estão tendo nesse momento. Então, primeira coisa, uma pessoa que tem uma mente de alta performance, um empreendedor de alta performance, um vendedor de alta performance, um profissional de alta performance, sempre vai superar os seus limites. Sempre. Ele não se conforma com o estágio que ele está. Então, ele é o cara que supera as metas, ele é o cara que supera os seus limites, é o cara que supera os desafios. Uma pessoa de alta performance não se acomoda, ou seja, não entra na zona de conforto, não entra na acomodação, ele sempre vai querer superar, ele sempre vai querer um mais, ele sempre vai ter um esforço extra. E eu falo uma coisa para vocês, uma vez me perguntaram, Leno, eu estou trabalhando há muitos anos, um amigo que ele é profissional de uma empresa, né? E de uma empresa muito grande, e ele estava se queixando comigo, né? Se queixando, dizendo assim, pô, Leno, eu trabalho tantos anos nessa empresa, ninguém me enxerga, eu sempre ganho a mesma forma, o mesmo valor. E aí eu fiz uma pergunta para ele, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tu fazes? No que você está fazendo? Olha para o mercado. O que você está fazendo hoje? O valor que você ganha reflete ao que você faz? É justo você receber o valor que você recebe pelo que você faz? E ele falou, sim, a empresa que eu trabalho me paga até mais do que se eu fosse trabalhar em uma outra empresa. Mas o que eu estou falando, ele dizendo, né? Mas o que eu estou falando é que eu acho que eu poderia ganhar mais. Aí eu fiz a pergunta de ouro. E você está fazendo mais, além do que é a tua obrigação? Aí caiu a ficha para ele. Isso eu realmente não estou fazendo. Aí eu disse para ele que ele precisava ser um profissional de alta performance. E esse profissional de alta performance é aquele que faz além daquilo que é de obrigação. Ou seja, é o cara que produz mais. Eu li a história de um grande industrial nos Estados Unidos. Eu confesso que eu não me lembro do nome dele. Veio a história agora e eu quero compartilhar com vocês. Ele era funcionário, ele cuidava da parte da produção de uma indústria, de uma usina de ferro, né? De aço. Mas só que ele entendia muito, não só entendia da área que ele estava atuando, ele entendia de outras coisas. Então, quando uma máquina que era muito importante quebrava, ele, todas as vezes que um técnico ia lá consertar essa máquina, ele estava do lado para aprender. E sempre ele aprendia, e uma vez chegou que o técnico não podia consertar essa máquina. E uma hora de uma máquina dessa parada é um prejuízo enorme para a indústria. Sabe o que aconteceu? Ele se ofereceu para consertar a máquina. E aí ele foi, consertou a máquina. E todas as vezes que a máquina quebrava, ele consertava. E além daquilo que ele fazia com perfeição, agora ele ganhou mais uma atribuição. E ele nunca cobrou que pagassem mais para ele, né? Porque ele estava com uma atribuição a mais e tudo. Mas sempre ele foi esse cara que saía da acomodação, da zona de conforto dele e sempre buscava algo a mais. E aí ele foi aprendendo e foi crescendo dentro da siderúrgica, né? Ele foi crescendo e chegou ao ponto dele ser o gerente geral da siderúrgica. E estava ganhando super bem. E ele passou a ser a segunda pessoa da companhia. Detalhe, o dono da companhia não tinha filhos. Não tinha filhos. E ele tinha, né, parentes que poderiam ser herdeiros dele, mas não tinha ninguém para tocar a siderúrgica, a usina, depois que ele se aposentasse. E aí ele chegou com o seu gerente, né, o número 2, e falou, olha, eu quero te oferecer uma sociedade. E aí o cara se olhou assim para ele e disse assim, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar. Disse, não, você vai fazer o seguinte, 49% da siderúrgica vai ser sua e você vai pagar com o seu trabalho. Então, o resultado que você gerar na minha empresa, parte desse resultado vai vir para mim como um pagamento da sua parte. Beleza? Beleza. O que é que aconteceu? Com poucos anos, essa siderúrgica cresceu 10 vezes mais do que era. E
muito pouco tempo ele pagou a parte, os 49%. E quando o dono veio a falecer, ele comprou o restante, né, da parte da viúva, ele comprou o restante e passou a ser dono total da siderúrgica e passou a ser um dos grandes empresários do aço nos Estados Unidos. O que é isso? O que foi que aconteceu com o cara? O que foi que ele usou para ser tão diferenciado assim? Uma mentalidade de alta performance. Então, o que a gente percebe no mercado? Eu percebo assim, muita gente, muito empreendedores reclamando do governo, reclamando do mercado, reclamando de colaboradores. Porque tudo é difícil encontrar gente boa no mercado para trabalhar, é difícil conseguir capital de giro para trabalhar, tudo é muito difícil. Mas sabem por quê? Porque não consegue superar os seus limites. É mais fácil a pessoa resistir à dor e retroceder do que superar a barreira da dor. E é nessa barreira da dor que quando nós superamos aí que vem a recompensa. Aí que vem o prêmio. A minha história é essa. Quando eu comecei na distribuição, eu comecei sem dinheiro, sem pessoas para me ajudar e sem conhecimento suficiente para começar uma distribuidora. Comecei a distribuidora, apanhei muito, sofri. Não conhecia nada, perdi muito dinheiro. Eu até digo assim, eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas o que serviu para mim? Com um grande aprendizado, uma grande lição. E hoje eu consigo ajudar empreendedores a crescerem, né? Eu faço mentoria com vários empreendedores, pequenos, médios e grandes empreendedores, e hoje eles estão crescendo. Ou seja, eles me agradecem todos os dias pelo crescimento que eles têm. Mas qual é a parte fundamental? Quando eu trabalho essa mentoria, eu não faço só a parte da gestão, mas também da parte da mentalidade, do comportamento, da visão, que é o mais fundamental de tudo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então não adianta você se queixar de um, de outro, tentar terceirizar a sua responsabilidade, não assumir a responsabilidade, porque, primeiro, a culpa do resultado que você está obtendo hoje é totalmente sua. É totalmente a forma que você pensa. E tem muita gente, eu acho muito engraçado, que tem muitas pessoas que não dão valor no desenvolvimento pessoal. Olha, pessoal, primeiro eu agradeço a Deus e muito a fé que eu tenho em Deus por ter me mantido em pé, me mantido com muita esperança, me mantido com muita convicção e me manteve em pé para perseverar na minha jornada. E segundo, eu agradeço muito a todos os meus tutores, professores que eu tive, de todos os cursos que eu já fiz desde 2012 para cá, porque cada curso que eu fazia, eu percebia o meu crescimento. Mas não era só um crescimento visando o empreendedorismo, visando o meu lado profissional, mas também o meu lado pessoal, como lidar com as minhas filhas, como lidar com a minha esposa. Eu aprendi muitas coisas, como lidar com amigos, pessoas na igreja. Então isso para mim foi fundamental, eu criar essa mentalidade de alta performance. E eu não desisto. Na realidade, eu não me acomodo, eu não quero viver numa zona de conforto. Então esse é o primeiro ponto de um cara, de uma pessoa, de um empreendedor, de um profissional que tem uma mentalidade de alta performance. Sempre vai querer o mais, sempre vai fazer o mais, sempre vai quebrar as barreiras da dor, sempre vai buscar se superar cada vez mais. E esse é o ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é com relação à excelência. É um cara que busca a excelência. Uma mentalidade de alta performance, ele foca a excelência sempre. E o que é excelência? Poxa, tem muita gente que fala de excelência e tá tudo certo, cada um usa a sua visão, a sua percepção.
E eu não estou aqui para dizer se está errado ou se está certo. Eu vou falar a minha percepção. Eu acredito que excelência é algo infinito. É algo que você nunca vai chegar. É como se você quisesse jogar pedras na lua ou nas estrelas. Você pode até mirar nas estrelas, você pode até jogar, mas nunca vai chegar a sua pedra lá, ok? Mas quanto mais esforço tu fazes, mais alto vai ficar, vai atingir essa pedra. Ou seja, o teu limite cada vez mais vai superando. Então eu tenho uma definição de excelência que excelência é quando você percebe que você está melhor do que você foi ontem. E quando chegar amanhã você vai perceber que você foi melhor do que você está sendo hoje. Para mim isso é fundamental, sabe? Isso é fundamental, isso é excelência constante. Então, porque tem muitos empreendedores aí estagnados, parados, perdendo seus negócios, e quando vem empresas de outros lugares, sai devastando todo mundo que é pequeno, porque não se preparam. Mas não é se preparar apenas com relação à estrutura, não é apenas se preparar em relação à tecnologia, não é apenas se preparar em relação a produtos, é se preparar como pessoa, como gestor, como empreendedor, como pai, como mãe, como filho. É isso que eu estou falando. Uma mentalidade de alta performance, ele busca sempre a prosperidade e não apenas sobreviver. Sobreviver fica para quem realmente está naquela vibe de ficar ali, sempre aquela vidinha, acomodado. Não! Uma pessoa, um empreendedor de mentalidade de alta performance, ele quer mais. Ele quer superar os seus limites, ele quer superar os seus objetivos. É isso que eu quero colocar para vocês nesse vídeo. Na realidade, o que é que eu percebo? Tem muita gente boa no mercado, muita gente que sabe fazer o negócio. São pessoas extremamente eficientes, porém não eficazes. Pô, Leno, mas o que é esse negócio de eficiência e eficácia? Será que é a mesma coisa? Cara, não é. Não é. O eficiente é quando você faz tudo muito bem certinho. Tá tudo bem programado, tá tudo bem organizado, e aí você vai lá e faz tudo bem direitinho, mas quando você passa a régua e vai saber quanto é que foi o teu resultado naquilo que você fez tão certinho, o resultado não foi o resultado esperado. Aí vem, sabe o que? A frustração. Então eu sempre digo, um profissional, um empreendedor de alta performance, ele não só visa a eficiência, ele também tem que ser eficaz, ele também tem que gerar resultados, o foco tem que ser no resultado. Isso é muito importante. Olha, eu me lembro da seleção brasileira, se eu não me engano, a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2007. Eu acho que foi Brasil e Alemanha, final da Copa do Mundo. O Brasil driblava mais, tocava mais a bola, parece que teve um pênalti ao seu favor, foram lá, perderam o pênalti, dominou o jogo todinho, foi o time assim, brilhante, jogando um futebol bonito. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A Alemanha foi lá, 2 lances, 2 gols, o Brasil perdeu. Então, para mim, quem foi campeão? Foi quem jogou mais bonito ou quem meteu gol? Foi quem meteu gol. Eu era muito criança na época da Copa, não sei se foi 82, 86, eu não me lembro, mas eu sempre ouço o meu irmão sempre falar dessa Copa, que a seleção brasileira tinha Zico, Sócrates, tinha um Falcão. Era um time maravilhoso, tocava muito bem a bola e tal, mas a Itália tinha um tal de Rossi, era um tal de Rossi, parece que meteu 3 gols no Brasil e tirou o Brasil da Copa do Mundo. Então eu pergunto para vocês, quem você quer ser? Você quer ser um empreendedor, um profissional eficiente? Ou você quer ter a eficiência mais a eficácia? Você quer fazer tudo certinho, mas no final o resultado financeiro foi para baixo? Ou você quer fazer tudo certo e ter um resultado
surpreendente. Então é isso aí que você tem que começar a perceber na tua vida. Olha, eu sempre falo o seguinte, tem muitos alunos, principalmente no Brasil, e eu sou um dos críticos da educação no Brasil. Além dela ser péssima, ser muito ruim, ela ensina você a ser empregado. Ela não te ensina a ser empreendedor. Então, além disso, os alunos eles são preparados para estudar para passar na prova. Eles não são preparados para estudar, para aprender, para aplicar. E tem cada coisa, sabe, que você vai lá que te cobram na escola que não vai te servir de nada. Não vai te servir de nada no teu dia a dia. Mas tudo bem. Pelo menos eu posso dizer para vocês o seguinte, que a minha educação, claro, ela não foi a das melhores. Eu sempre estudei em escolas estaduais. A minha família vem de uma família pobre e que também não tinha tanto foco na questão dos estudos. Mas, desde quando eu entrei na faculdade, fiz a minha graduação, eu sempre entendi que ali era um lugar não para me passar, não para me passar de prova, não para me tirar uma média boa, era para me aprender. Por isso que eu não precisava estudar para as provas, eu aprendia dentro da sala de aula. Então, as minhas médias sempre foram as melhores da sala. Por quê? Porque eu botava para aprender e tudo que eu aprendi eu aplicava na minha vida. Muitas coisas que eu apliquei dentro da empresa estão dando certo, graças a Deus. E hoje eu ajudo outras pessoas a aplicar isso também. Mas o que é que eu faço também? O que é que eu faço? Poxa, um dos focos que mais eu amo, que eu tenho, é ajudar a empreendedores, a profissionais a ter uma nova mentalidade, uma mentalidade de prosperar, uma mentalidade construtiva, uma mentalidade criativa, ou seja, para se fazer muito mais até com menos. Uma das grandes experiências que eu tive no meu negócio, eu já falei para vocês, quando eu comecei o meu negócio, eu não tinha experiência, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha tecnologia, não tinha ninguém para me ensinar. Aí você vai falando assim, mas pô, como é que tu começa um negócio desse jeito? Meu amigo, ou eu começava ou ia ficar nadando aí contra a maré por muitos anos. E eu não ia ser nada na minha vida. Eu tinha que correr atrás, eu tinha várias filhas, já tinha família, então eu tinha que correr atrás, eu tinha que me virar. E com o passar do tempo, com as experiências, né, de adversidades que eu tive, eu fui aprendendo muita coisa. E há 2 anos atrás eu montei um programa de desenvolvimento. Não foi bem antes da pandemia, tá? Eu acho que em 2019. Pronto, 2019... começo de 2019 eu passei a dar treinamento para a minha equipe de vendas, mas de uma forma que mudassem a mentalidade deles. E não só instrumental, técnico. Como você fazer uma abordagem, como você se apresentar no cliente. Não foi só isso. A principal meta minha foi construir uma nova mente. Então o que é que eu tinha naquele momento? Eu tinha uma equipe que 30% dessa equipe batiam metas, 70% não batiam metas, nem chegavam e vivia reclamando, um turnover muito grande, ou seja, uma troca muito grande porque ninguém se firmava na rota. E aí eu percebi que eu precisava desenvolver as pessoas, eu percebi isso. Pois bem, hoje 80% da minha equipe não batem metas. Elas superam as metas. É bem diferente. Eu criei uma nova mentalidade para a minha equipe. Uma mentalidade de superação. E não só de bater metas. E isso para a minha empresa foi fundamental. Porque eu tinha uma equipe de alta performance que não só visava atingir metas, mas superar suas metas. Sabe o que aconteceu de 2019 para cá? Nós crescemos 120%. 120%. Então, por que isso aconteceu? Porque nós treinamos a equipe, nós criamos uma nova mentalidade, nós criamos uma nova visão.
E um dos fatores mais importantes é que esse treinamento sou eu mesmo que dou. Eu não preciso trazer outras pessoas para dar esse treinamento. Então, esse treinamento eu dou, e muitos desses treinamentos, muitos princípios desses treinamentos, eu falo nos meus vídeos aqui no meu canal. Então, se você é empreendedor, se você é um profissional, tenta assistir todos os meus vídeos, compartilhe os vídeos. Você vai perceber que vai enriquecer muito a sua vida, porque aqui eu não falo só do meu conhecimento acadêmico, eu não falo só de teorias, conhecimentos, eu estou falando de prática, eu estou falando de experiência. Aqui é uma mentoria que eu estou dando de forma grátis para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje a minha equipe, ela é 80%, elas superam as metas e 20% ainda estão em fase de treinamento. Sabe qual foi o resultado que eu tive? Além das minhas vendas aumentarem 120%, a empresa crescer 120%, a minha equipe passou a ganhar mais dinheiro e praticamente eu não tenho turnover. O meu turnover é nessa faixa dos 20%, dos 80%, o nível de satisfação deles é muito alto. Então é isso que eu quero apresentar para vocês, é isso que eu quero que vocês façam com a vida de vocês. Então eu vou contar aqui, por exemplo, alguns itens que aconteceram comigo e que podem acontecer com vocês se vocês investirem nisso. E vocês investirem em uma nova mentalidade, mudar o seu mindset, ter uma visão próspera e não de sobrevivência, dar uma mentalidade de alta performance, de superação de metas e não de bater apenas metas, de excelência e não viver acomodado no que você faz. Então, o primeiro benefício que você vai ter é o aumento do teu faturamento. Isso é líquido e certo. Eu falo para vocês que isso é líquido e certo. Uma outra coisa é que você vai ter um poder de engajar a tua equipe. Você sabe que empresa é um conjunto de pessoas que visam o mesmo objetivo. Empresa, toda organização, ela é formada de pessoas. Tem muita gente aí que dá muito valor na estrutura. Tá certo, vai lá, cuide da estrutura, cuide da tua imagem. Isso aí é fundamental. Muita gente visa tecnologia, faz isso, faz aquilo, beleza, mas e as pessoas? As pessoas que estão trabalhando com você. Se você tem uma mentalidade de alta performance, também tem essa mentalidade? Se não tem, vá lá, se esforce, converse mais com a equipe, treine a equipe, faça a equipe também ter essa mentalidade de alta performance. Porque quanto mais eles veem isso em você, mais eles vão querer ser. E aí cria o engajamento. Claro que depois, o aumento do faturamento, o engajamento da tua equipe vai ter o quê? Lucro é que interessa. Não adianta você aumentar o teu faturamento e as tuas despesas irem juntos. E quando eu falo que a tua equipe engajada gera lucro, é porque quanto mais a equipe estiver engajada, comprometida, focada, você vai fazer mais com menos. Você não precisa aumentar muita gente. Tem muitas empresas aí que estão inchadas e não crescem. Então elas podem inchar, mas não crescer. Então, pense bastante nisso. Uma mentalidade de alta performance aumenta o teu faturamento, engaja a tua equipe, tá certo? E te gera lucro. Mas é só isso? Não. O que é que lhe causa mais para você? Você passa a conquistar os teus objetivos, ou seja, as metas que você define para você, para sua empresa, para sua organização, elas começam a ficar mais factíveis, ou seja, elas ficam mais fáceis para você atingir, porque você trouxe toda uma equipe a favor da tua meta. E com isso, mano, quanto mais você tem pessoas de alta performance na tua equipe, mais competitiva a sua empresa fica. Então, quanto mais competitiva ela fica, mais blindada no mercado ela fica, mais musculatura ela vai ter, mais caixa ela vai ter, mais expertise ela vai ter, entende? Então, isso aí é fundamental para vocês. Então, lembre-se, não adianta só focar no técnico, não adianta focar só no instrumental. Tem que trabalhar a mentalidade. A mentalidade ela é fundamental para mudar resultados. Então, pega tudo isso que eu falei para vocês.
tudo que eu falei para vocês, faça uma análise da sua empresa, faça uma análise do seu empreendimento, faça uma análise da sua pessoa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. De 10 vendedores que eu tinha, só 3 batiam metas. Hoje, 8 superam suas metas. Levanta esses dados aí no seu empreendimento. Quem são os teus vendedores? Quem são os seus colaboradores? Qual é o nível de produtividade deles? Faça essa análise. Se preocupe com isso. Com certeza a sua empresa vai crescer, vai ficar altamente competitiva, o faturamento vai aumentar, o lucro vai aumentar e você vai ficar uma pessoa mais feliz e com liberdade. Porque quanto mais pessoas engajadas você tem, mais liberdade também você tem. E eu quero encerrar esse vídeo falando aqui uma frase de Vicente Falcone, um dos caras, vamos dizer assim, é um ícone da administração no Brasil, da gestão no Brasil, da estratégia no Brasil. Eu oriento vocês também a lerem e assistirem vídeos do Vicente Falcone. É um cara extraordinário e vai te ensinar muita coisa. E ele fala o seguinte: sua meta é ser melhor do mundo naquilo que você faz. Não existe alternativas. Olha só, pessoal. Sua meta é ser melhor do mundo naquilo que você faz. E não tem alternativas. Vicente Falcone. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Valeu, um grande abraço.